Salve nação! Vídeo top, entrevista que o Landim concedeu para a ESPN Brasil. Vou trazer aqui para vocês o que ele falou sobre a final da Libertadores, Renato Gaúcho, e também sobre o calendário do futebol brasileiro, deste ano e do ano que vem também. Vim aqui pedir o seu like, a sua inscrição no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Neste canal aqui colocaremos conteúdos diferentes para você aí que é do Mengão, que gosta do Flamengo. Inscreva-se no nosso canal Marcos React, tá bom? Marcos React, este é o nosso novo canal aí de cortes do Mengão, trazendo muitas informações para vocês. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição do canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, link na descrição. Fiquem agora com a entrevista completa do Landim aí para a ESPN Brasil. Valeu, galera. Se gostarem, deixa o like aí. É nóis, tamo junto, valeu. No nosso Sport Center, porque nós vamos receber ao vivo aqui Rodolfo Landim e eles já estão lá posicionados para esse bate-papo. Então sejam bem-vindos, Pedro, Landim, boa tarde para vocês. Tudo bom, Glaucia? Muito boa tarde para você, todos vocês aí no Brasil, os companheiros que estão pertinho da gente aqui também no Estádio Centenário em Montevidéu. Muito boa tarde também ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Muito obrigado por comparecer com a gente aqui. Agradeço pela entrevista, esse bate-papo. Estamos aqui no Hotel Concentração do Flamengo em Montevidéu. Esse clima bem pesado de decisão de Libertadores, a gente já vai sentindo, falava tanto em dia 27, tá dobrando na esquina o dia 27. Tá muita emoção, Landim? Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Glaucia, boa tarde a todos que estão aí participando do Sport Center. Assim, sempre é uma tensão muito grande, né? Uma grande final, uma partida que está há muito tempo. Mas estamos confiantes aqui de que vai ser um grande jogo. Acho que os torcedores de ambos os clubes vão estar muito satisfeitos com o espetáculo que eles vão ver. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Eu estava agora há pouco ali no treinamento do Flamengo no estádio do Penharol e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estava concedendo até entrevista ali, falando lá de fora. A gente perguntava para ele de favoritismo e ele jogou o favoritismo para o lado de lá. Falou, o Palmeiras é o atual campeão, o favoritismo está com eles. O que pensa o presidente Rodolfo Landim? Eu acho que são duas grandes equipes. O Palmeiras, de fato, foi o campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil do ano passado. Mas é um jogo muito difícil de se prever qualquer tipo de resultado. Eu estava ouvindo até os comentários anteriores aqui. São times que jogam de forma distinta, mas que ambos têm grandes jogadores, têm grandes técnicos. E é uma final. Tudo pode acontecer, né? Então, acho que não tem favoritismo realmente. Eu acho que tem que cada time entrar focado, procurar fazer seu melhor. E quem jogar melhor vai acabar ganhando. É isso. Mais umazinha antes de jogar para o pessoal do estúdio. Landim, na última decisão em Lima, teve aquela situação assim de ter que cumprir os protocolos, aquela dificuldade do presidente de se torcer e tudo mais. O Gagliotti no Maracanã também levou um tombo na hora de comemorar o gol. Como é que vai ser amanhã? Já está ajustado isso? Questão de protocolo de presidente? Já está tudo esquematizado? Tá sim, tá. Na última reunião que nós tivemos, o Gagliotti estava comigo lá no Paraguai. O Alejandro falou que, olha, vocês são dois presidentes, mas eu sei que vocês dois são torcedores. Eu gostaria muito de tê-los próximo de mim. Então, na verdade, ele reservou um pequeno espaço ao lado dele, né, separado, um do lado direito, um do lado esquerdo, para que a gente pudesse torcer à vontade, sem ter que seguir todos aqueles protocolos, né? O que eu agradeço muito ao Alejandro, porque de fato é muito difícil, como torcedor, a gente conseguir manter aquele padrão de comportamento exemplar, né, durante um jogo tão emocionante como esse, principalmente você sendo um torcedor de arquibancada como eu sempre fui, né? Agora, Glaucia, a gente passa a bola aí para você e o Rodolfo Landim está à disposição aí para as perguntas. Tá ótimo, Pedro. Todo mundo quer fazer uma pergunta aqui, quer participar desse papo também. Landim, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no nosso Sport Center. E eu quero perguntar o seguinte, independentemente do resultado dessa grande decisão, vocês já pensam num planejamento do Flamengo para o futuro, permanência ou não de Renato Portaluppi, isso título vindo ou não? Já há uma conversa nesse sentido? Claro que há, Glaucia. Assim, o Flamengo faz o seu planejamento a longo prazo, não é o planejamento de curto prazo.
Nós já estamos fazendo avaliação de toda a nossa equipe, nosso plantel, eventuais necessidades de reforços que a gente tem que fazer. Contratação de tudo passa por uma análise contínua. Essa não é uma atividade que depende pura e simplesmente de um resultado, e sim de um trabalho que é avaliado no seu todo, né? Não simplesmente num único jogo, né? É claro que o resultado é determinante. No final a gente busca sempre os títulos, mas a avaliação que se faz é sempre em cima de todo um trabalho que é feito, e é em cima disso que a gente vai fazer a nossa última reunião. Então logo a gente termine o Campeonato Brasileiro, que está prevista para ser feita no dia 10 de dezembro. Presidente, Felipe Mota falando, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta seria até outra, mas essa resposta abriu uma brecha. A gente acompanhou vídeos que viralizaram da torcida que está em Montevidéu falando sobre o Renato Gaúcho não permanecer até em caso de título. A minha pergunta para o senhor é: o senhor acha justo ele ter essa rejeição com a torcida do Flamengo, e se a diretoria leva em conta essa repercussão em relação à torcida do clube sobre o técnico flamenguista? Assim, a torcida de um clube, quer dizer, ela é muito apaixonada e ela é muito influenciada, às vezes, por resultados que ocorrem, né? A gente viu a torcida muito feliz com os resultados de vários jogos do Flamengo, e aí nós tivemos um jogo onde nós estávamos à frente contra o Grêmio, que por acaso foi o clube onde o Renato fez a maior parte da sua carreira como jogador, como técnico também. Um jogo que nós estávamos à frente, que acabamos perdendo, empatando o jogo, na verdade, perdendo a oportunidade de fazer 3 pontos. Então isso, claro, o torcedor é apaixonado, ele quer ganhar sempre, ele quer ganhar todo o jogo, e isso gera, vamos dizer assim, uma insatisfação momentânea, compreensível. Todos ficamos chateados, eu inclusive, como torcedor, também fiquei chateado. Mas a gente tem que compreender que a gente não consegue ganhar sempre no futebol. Tem sempre um adversário querendo jogar, também querendo ganhar. No caso, o Grêmio é uma equipe super qualificada, que está em situação desconfortável, super desconfortável, que partiu para jogar um tudo ou nada, estava perdendo de 2-0. Tem toda uma contingência daquele jogo específico que acabou acontecendo, e o resultado final não foi o que a gente esperava, satisfatório como a gente esperava. E é compreensível que a torcida tenha esse tipo de comportamento. Mas assim, não é o sentimento que eu estou sentindo no momento aqui. Eu saí aqui agora do hotel, cheguei hoje de manhã aqui, saí do hotel, dei um pulo na cidade, a cidade está toda vermelha e preta, os torcedores felicíssimos, contentíssimos, acreditando num bom desempenho do Flamengo amanhã, acreditando na possibilidade do Flamengo levantar o título. Isso faz parte do futebol, são aquelas oscilações de humor que naturalmente a torcida tem, mas eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que avaliar o trabalho como um todo. E é sobre isso que a gente vai sentar com as pessoas da comissão técnica, tudo isso, como eu falei, estão logo terminando o Campeonato Brasileiro, como está previsto, no dia 10 de dezembro, e vamos fazer uma avaliação geral. Presidente, a última aqui do estúdio, o Renato Rodrigues, manda para o Landim uma pergunta. Vamos lá, Landim, obrigado por estar com a gente, por nos atender. Queria saber do senhor a questão do calendário. Um balanço do calendário desta temporada, que é onde o Flamengo teve muitas dificuldades, apesar de ter um elenco muito forte, não conseguiu ter a mesma atoada no Brasileiro, por exemplo. Se era algo que vocês esperavam do Flamengo estar um pouco mais inteiro na briga pelo Brasileiro. E como você projeta o calendário do ano que vem? O que foi discutido? Se o senhor teve alguma presença na discussão desse calendário também? Já que é um problema muito recorrente para todo mundo, eu acho que é traumático para todos os clubes, mas o Flamengo ultimamente é quem está levantando mais essa pauta. Queria que você falasse do calendário desse ano, as expectativas em cima do Brasileiro e do elenco, e projetar um pouco a próxima temporada. Excelente pergunta, muito obrigado por fazê-la, porque isso me dá a oportunidade até de discorrer um pouco sobre um balanço que a gente faz desse ano, né? Na realidade, quando nós vimos o calendário desse ano, nós imediatamente fomos discutir na época com a CBF, e nós sabíamos que a não paralisação, por exemplo, do Campeonato Brasileiro
das competições brasileiras durante a Copa América, isso traria, vamos dizer assim, um enorme impacto para o Flamengo. Não só isso, como as outras datas FIFA também, relativas a todo o processo de qualificação para a Copa do Mundo, né? Isso acabou afetando, se não me engano, acho que 18 rodadas do campeonato. Então, vocês imaginem você ter um plantel qualificado como o do Flamengo, né, ter dos jogadores que jogam do meio para frente, né, dos 4 jogadores que vão entrar em campo amanhã, você ter 3 deles fora do seu time durante tanto tempo assim, dedicados às suas seleções, que era o caso do Everton Ribeiro, do Gabriel e também do Arrascaeta, né? Fora os outros problemas que a gente teve de cessão de jogadores, às vezes para seleção olímpica e tudo isso. Se nós formos ver o desempenho do Flamengo tendo todo o seu plantel à disposição, mesmo com as faltas eventualmente por lesões, e o desempenho do Flamengo tendo que colocar suas reservas, certamente a gente vai ver que o desempenho com as reservas foi bem inferior, né? Sem o seu time principal. E isso é injusto, na minha percepção, quer dizer, isso torna, vamos dizer, muito mais difícil que o Flamengo consiga, vamos dizer assim, desempenhar todo aquele futebol que ele pode desempenhar, né? A gente procura qualificar o plantel trazendo novos jogadores, tivemos contratações como a do Pedro, muito importante também para poder compor, trouxemos o Kennedy, trouxemos o Andrés, trouxemos o Davi Luiz, mas tudo isso certamente, quer dizer, não foi suficiente para que a gente pudesse, em tempo e durante o período das paralisações, ter uma equipe que a gente gostaria em campo, e que a gente consideraria mais justo, né? Sabia que esse campeonato brasileiro seria um grande desafio, nós ainda estamos disputando o campeonato brasileiro, mas a gente sabe que a probabilidade fica menor porque tem um outro time super qualificado em primeiro lugar e que não sofreu, vamos dizer assim, o mesmo tipo de problema que o Flamengo teve, pelo menos pelo que a gente viu, não na mesma intensidade nos seus grandes jogadores, nos seus jogadores-chave, né? Então, isso foi um tremendo problema, sem dúvida causou um desequilíbrio, sem dúvida reduziu a competitividade do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Falando do próximo ano, já teve uma reunião na CBF sobre esse assunto, o Flamengo participou para a discussão de calendário. Continuamos a colocar a nossa posição de que os campeonatos deveriam ser paralisados durante as datas FIFA, a exemplo do que acontece com as maiores praças de futebol, onde é praticado futebol no mundo. Infelizmente, nós não conseguimos que essa nossa posição fosse a posição majoritária. O que nós estamos procurando fazer, pelo menos durante essa fase inicial de data FIFA, no início do ano, montar um calendário em discussão com a FERJ, que a gente possa começar o campeonato carioca um pouco mais cedo, de tal forma que durante as datas FIFA a gente possa ter a paralisação do campeonato carioca e com isso, pelo menos nesse campeonato, não atrapalhar. Mas nos preocupa sobremaneira, por exemplo, uma paralisação que nós vamos ter no meio do ano de 14 dias para a realização de jogos com data FIFA da seleção brasileira e das demais seleções, que certamente vai de novo impactar o Flamengo bastante, já que a gente acredita que a tendência, pelo menos, é de que a gente tenha esses jogadores convocados. Infelizmente é o problema do calendário, a gente briga muito com isso, mas não temos conseguido lograr êxito, ou pelo menos o êxito suficiente para poder convencer as pessoas de que isso é fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade do produto do futebol brasileiro e com isso conseguir, vamos dizer assim, atrair mais investidores, mais patrocinadores, e com isso melhorar a receita dos clubes e, consequentemente, a qualidade do futebol que esses clubes vão poder oferecer, colocando jogadores melhores à disposição desse campeonato. Presidente, aqui do estúdio, um grande abraço.